informe semanal Benjamin Fulford, dia 17 de maio de 2021. Sacrifícios no Monte do Templo não salvará os satanistas. O ministro do crime de Israel, Benjamin Netanyahu, e seus classe satanistas encenaram um sacrifício humano no Monte do Templo, numa tentativa desesperada de manter o poder e evitarem os tribunais de crimes de guerra, de acordo com fontes do Mossad. Os serviços de inteligência britânicos, também, confirmam que um evento de desencarnes em massa forçados ocorreu. No entanto, os detalhes de como aconteceu não são claros. Fontes do mísseis dizem que houve algum tipo de massacre na mesquita de Al-Aqsa no Monte do Templo. Temos uma sugestão de que tudo isso é puramente coisa da máfia casariana, com parte da CIA incluída. Anteriormente, há muito tempo, já havíamos relatado que o premier original está morto. Então, de acordo com o Mossad, a figura que agora preside as ações contra os palestinos seria um clone de Bibi. O mísseis acrescenta que a Torre de Jala, em Gaza, foi atacada para destruir servidores com evidências incriminatórias relacionadas ao desencarne em massa desse povo. Os satanistas por trás desse premier, a fim de permanecer no poder e evitarem a prisão, também ordenaram ataques com mísseis a Israel, culpando os palestinos. Os ataques foram planejados para causar o mínimo ou nenhuma vítima. Dessa forma, a retaliação começa como parte de um esforço final para se livrar da população não judia de Israel. Também, habilita a lei marcial para que ele e seus capangas possam permanecer no poder. Não se esqueçam de que essas pessoas são fanáticos religiosos que pensam que assim que se livrarem de todos os palestinos e limparem etnicamente Israel, elas poderão reconstruir seu templo e escravizar a humanidade para sempre. O fato de uma pequena maioria do povo israelense ter acordado e votado para remover o regime criminoso de Bibi foi o que forçou esses ceifadores em sua jogada desesperada de última hora. Esse líder político também está sendo publicamente culpado pelo desencarne do primeiro-ministro, Yitzhak Rabin. Pessoalmente, como sendo geneticamente um judeu, acho profundamente vergonhoso assistir judeus religiosos que foram ritualmente castrados, circuncidados, adorando na parede de um forte romano num tributo equivocado a seus escravizadores. Se for para ser construído, o terceiro templo precisa ser construído num outro lugar. Em qualquer caso, os maçons P3 e outros dizem que suas paciências se esgotaram e que uma ação será tomada contra Israel. Fontes do Pentágono dizem que os dispositivos nucleares usados por esse país para chantagear o resto do mundo com sua opção sanção, agora, foram neutralizados. Isso significa que o povo de Israel será forçado a escolher entre a destruição de Jerusalém ou a remoção do poder dos satanistas que usam Netanyahu como seu avatar. Existe outra razão para os massacres desesperados que estão ocorrendo nessa região: os desenvolvimentos na Suíça envolvendo o Priorado de Sião, os Cavaleiros de Malta, a família Dragão e muitos outros grupos poderosos. Esses grupos estão prestes a chegar a um acordo que mudará a história humana. Nesta frente, no desenvolvimento mais recente, a família Dragão enviou a seguinte mensagem aos grupos de poderes ocidentais: caros senhores, gostaríamos de nos apresentar a todos vocês. Representamos a família real chinesa, a chamada família do Dragão Vermelho, que é mencionada na documentação do Banco Mundial de todos os bancos do mundo. Temos acesso a diferentes formas de instrumentos financeiros, como títulos, garantias bancárias e cartas de crédito stand-by. Também temos acesso a barras de ouro móveis e depósitos em dinheiro em todo o mundo. Também temos algumas caixas de históricos diferentes que podemos resgatar se algum de vocês tiver acesso a esses tipos de instrumentos para resgatá-los. Eu poderei encontrar todos vocês na Suíça ou em qualquer outro local onde vocês e eu possamos viajar, considerando as restrições de viagem da Covid-19. Sou grato à Sociedade Dragão Branco por nos apresentar a todos vocês. Eu ficaria grato a todos vocês se voltassem com a forma de instrumento financeiro ou fundos em dinheiro com os quais vocês são capazes de trabalhar. Além disso, temos contas do patrimônio às quais temos acesso total, se for algo que poderíamos fazer alguns arranjos para que possamos financiar todos os projetos de que este mundo tanto precisa. Atenciosamente, o embaixador da família do Dragão Vermelho. O representante da família Dragão sugeriu que as famílias de banqueiros ocidentais poderiam ter suas dívidas, chegando a 4 trilhões de dólares, canceladas se concordassem em criar e financiar conjuntamente uma futura organização de planejamento. Ele disse:
Por exemplo, temos um tratado de Versalhes no valor de 33 trilhões de dólares que podemos deixá-los obter por 1% do valor de face, que ainda é 330 bilhões de dólares, e usar isso para estabelecer a organização A Família Dragão. Também pode oferecer ouro físico, dinheiro ou qualquer uma de uma variedade de títulos, acrescentou. O representante, também, teve uma história interessante para contar sobre o ex-líder filipino e chefe da família Dragão. Ferdinando Marcos. Marcos sobreviveu à sua chamada morte e se casou novamente com uma mulher chinesa, disse ele. Além disso, Marcos teve um filho de um casamento com um membro da família Dragão, chamada Emota, ocorrido antes de ele se casar com a infame Melda. Este filho tem muitos bens que, também, podem ser usados. Observou o representante. A família Dragão diz que só trabalhará por intermédio da Sociedade Dragão Branco no Ocidente. Eles também alertaram que, se qualquer membro da família do Dragão for morto, as pessoas responsáveis e suas famílias de 9 gerações anteriores serão mortas em retaliação. Também há um consenso de que, se os grupos na Suíça se recusarem a chegar a um acordo, não haverá escolha a não ser a ação militar, incluindo armas nucleares, concordam a família Dragão, o Mi-6, o Pentágono e fontes maçônicas P3. A bola está agora do lado deles. Sabemos que esse grupo, através de Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial de Davos, está oferecendo seu próprio grande reset. Se você ler suas palavras, soa muito bem, cheio de conversas sobre como reduzir a desigualdade de renda, proteger o meio ambiente, etc. No entanto, há um problema. Vamos lhes dar todas essas coisas boas, mas primeiro vocês devem ser imunizados. Eles estão tentando introduzir as picadinhas em toda a população do planeta com Deus sabe o que fazer para combater uma enfermidade que eles nem mesmo podem provar que existe. Algo como beber seu refrigerante e depois ir para o céu. Também, há uma clara degeneração de todo o negócio da situação sanitária atual numa farsa. As manchetes a seguir são bons exemplos. O castelo do Drácula está sendo usado para administrar as picadinhas e a China enviou tropas ao topo do Monte Everest para deter aquele ser microscópico e que a enfermidade atual invade suas genitálias e deixa os homens inférteis. Também, quantos bebedores de refrigerante por aí acreditarão neste vídeo sobre a obtenção de um passaporte diário da situação sanitária atual? No entanto, o fato de tantas ovelhas estarem usando máscaras e fazendo fila para as vacinas, mostra quão insidiosa é realmente a grade de controle da máfia casariana. Aqui está um exemplo de como este grupo controla a maior parte dos chamados governos civis do mundo. Na semana passada, o primeiro-ministro escravo, Yoshihide Suga, do Japão, leu o roteiro errado quando lhe foi feita a seguinte pergunta pelo deputado da oposição Renho. Por todo o Japão, as pessoas estão chegando em ambulâncias aos hospitais e não estão sendo admitidas. A situação está piorando. Então, primeiro-ministro, se os Jogos Olímpicos forem realizados e tanto os cidadãos japoneses como os atletas olímpicos chegarem ao hospital ao mesmo tempo, a quem será dada a prioridade? Em vez de responder a pergunta, o primeiro-ministro escravo leu um roteiro sobre como a Pfizer forneceria as picadinhas aos atletas olímpicos, de modo a não afetar o fornecimento delas no Japão. Então, Renho pediu com raiva que fosse mostrada ao primeiro-ministro a página apropriada no roteiro para ler. Isto confirma o que muitas recepcionistas de bar que atendem os políticos me têm dito ao longo dos anos, e que aqui, quando estão bêbados, os políticos admitem ser atores pagos para ler um roteiro. O mesmo é verdade para os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, e muitos outros países. Os processos democráticos foram subvertidos ao embuste pela máfia casariana. Eis o que um real europeu de alto escalão tem a dizer sobre a situação. Observamos a sessão da Câmara Baixa da legislatura japonesa. Todos os governos civis do mundo estão sujeitos aos protocolos de Nuremberg. A chamada para evidências está em andamento na Alemanha. Só a Alemanha pode ver a terrível memória da história em seus ossos e isso não escapou a eles ou a todos nós que juramos não mais guerra mundial e seus horrores. Observamos que os militares na França, nos Estados Unidos, Canadá e outros lugares, finalmente, estão tomando medidas contra o sequestro furtivo de suas governanças por uma máfia satânica. Embora o primeiro-ministro canadense, Justin Sinclair Castro, tenha despedido uma série de oficiais militares canadenses sob falsas acusações, ele irá para a prisão, assim como muitos de seus companheiros gangsters.
Justin Trudeau e outros que serão ouvidos pela Suprema Corte são acusados de crimes contra a humanidade. Uma investigação militar já começou. Nos Estados Unidos, o falso governo de Biden, também, está entrando em colapso. Sua tentativa de comprar popularidade distribuindo dinheiro resultou num recorde de 8,1 milhões de vagas de empregos não preenchidas. Por que trabalhar quando se pode ganhar dinheiro grátis? Também, estão gastando 90% a mais do que ganham, apresentando déficits comerciais recordes e alimentando a hiperinflação. Por trás da falsa presidência Biden, a família de criminosos Rockefeller, também, está fechando gasodutos, sabotando pontes, engendrando carências de alimentos, etc. Tudo isto numa tentativa condenada de manter o poder. Também, observamos que a China zombou da NASA ao anunciar um aparente pouso de computação gráfica em Marte. Talvez, em seguida, eles possam mostrar alienígenas pousando na praça de Tiananmen. Como diz uma velha maldição, que você vive em tempos interessantes. Fim. Fonte BenjaminFulford.net website.